Bom, siga meus bons. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Souza Nascimento, sou advogado especialista no direito bancário e concomitantemente tenho um curso de direito bancário, chama Descomplicando Advocacia Bancária. Trabalho muito tempo são 22 anos que eu trabalho nesse território da advocacia bancária. Bom, esse vídeo eu vou falar uma coisa bastante interessante, usando aqui uma metáfora, né, ou então usando uma analogia. Cada macaco no seu galho, né, cada um no seu quadrado. Lateral é lateral, goleiro é goleiro, centroavante é centroavante, meio de campo é meio de campo. Bom, estou fazendo essa metáfora, estou fazendo essa analogia, porque o grande erro do consumidor, volta e meia, o consumidor fala, pô, deixei de entrar com uma ação porque um advogado, foi procurar o advogado, ele falou que não tem, no meu caso, para baixar meu saldo devedor, baixar minha dívida, baixar juros do meu contrato, não tem jeito. É caso perdido, não tem solução, né? Geralmente, quando isso acontece, eu conversando com o consumidor, eu pergunto, vem cá, mas esse advogado, ele mexe na área? É um advogado especialista na área, ele mexe nesse segmento e tal? Não, esse advogado mexe com a área de família. Esse advogado mexe com várias causas. Acho que volta e meia pega uma causa ou outra, não é advogado especialista nessa área. Portanto, esse é o grande erro. Aí vocês descobrem onde o consumidor cometeu o erro. Lógico, eu não estou fazendo aqui uma crítica ao colega, não estou fazendo crítica ao advogado, mas tem advogado que ele é muito bom na sua área, né? Ele é especialista na sua área, mas não é em outra determinada área. E acaba dando parecer que acaba até desmotivando o consumidor. Na área bancária, não estou falando que o advogado não tem conhecimento, que o advogado, nada disso. O advogado não é aquele advogado que está no seu cotidiano trabalhando com as demandas bancárias. Então, o advogado, eu falo, não tem autoridade para dar um parecer, porque não mexe na área da mesma forma que não trabalha com direito trabalhista, que eu não trabalho com as demandas correlacionadas ao direito tributário, que eu não estou trabalhando nas demandas correlacionadas a direito criminal, direito previdenciário, etc. Tal. Cada macaco no seu galho. Lateral, lateral, goleiro é goleiro, centroavante, centroavante. Você não vai contratar um time que precisa de um centroavante, ele não vai contratar um lateral esquerdo, um lateral direito, um goleiro, cada um no seu segmento. Coloca o Messi como goleiro, ele não vai render, mesma coisa. Um advogado que não mexe na advocacia bancária, ele não vai render igual aquele advogado que trabalha no dia a dia. É o meu caso, né? Eu não vou render se você me colocar na advocacia trabalhista. Aí, um advogado que trabalha há 20 anos de advocacia trabalhista, ele tem muito mais, uma visão muito maior que a minha, por mais que a CLT é a mesma, o código é o mesmo, que as leis são as mesmas, né? Isso é óbvio, né? Voltando aqui para o direito bancário, isso é muito interessante porque não é apenas o advogado mexer com o processo, que ele pode cometer alguns erros, né? Mas também um parecer, uma instrução errada. Ah, o seu caso não tem jeito, o seu caso é perdido. Esse parecer, a pessoa poderia ter entrado com ação, poderia buscar a justiça, poderia baixar seu saldo devedor, poderia baixar os juros do contrato, poderia fechar um belo acordo, que os bancos fecham excelentes acordos. Nós temos a teoria do dano eficiente, nós temos o procedimento consignatório, nós temos a questão de transformar a ação revisional na liquidação antecipada da dívida, e que aquela pessoa que não mexe na área não tem essa visão. Aí acaba dando um parecer favorável, a pessoa queria entrar com a ação, deixa de entrar com a ação em função de um parecer totalmente equivocado. De uma opinião totalmente equivocada, de um advogado que não é especialista na área, então tem que ter muito cuidado. Então, o conselho que eu passo para os consumidores que procuram, não só na advocacia bancária, mas em outras áreas, procura um especialista. Estou com problema na área tributária, procura um advogado especializado na área tributária. Ou então procura um advogado que mesmo não seja especialista, mas tem conhecimento naquele tipo de causa. Às vezes a pessoa mexe com outras causas, mas naquele tipo também ele tem conhecimento, ele vai ter autoridade para tocar o processo. Estou com problema na área criminal, procura um advogado criminalista, especialista, ou um advogado que tem, que embora não seja criminalista, mas tem conhecimento daquele tipo de causa. Mesma coisa para outras áreas também. Lateral, lateral, goleiro é goleiro, cada macaco no seu galho, né? Então, gente, advocacia bancária, eu volto nesse ponto. Não é a primeira nem a última vez, e sempre alguém eu deixei de entrar com a ação, por quê? Porque um advogado falou comigo que não tem jeito. E aí, ele mexe na área? Ele trabalha na advocacia bancária? Talvez nunca pegou uma causa, está dando um parecer totalmente equivocado. Porque ele começa a ver decisões que são... É lógico que você vê nas decisões jurisprudenciais, a maioria esmagadora são favoráveis aos bancos, mas esquece por atrás das cortinas, tem a política de acordo que é muito forte.
Ah, não, tem advogado que acha que a advocacia bancária é terra arrasada. Não é terra arrasada, nada disso. Eu sou uma prova disso. Eu trabalho em advocacia bancária desde 2001, portanto são 22 anos. E continuo entrando com as ações, fechando acordos, fechando acordos, fechando acordos. São acordos excelentes. Mas aquele advogado que nunca trabalhou nesse segmento, ele não tem essa visão. Da mesma forma que não tem visão em relação a outras áreas do direito, porque a minha praia, o meu território é o direito bancário. Então, o consumidor que está assistindo a esse vídeo, não só da advocacia bancária, mas também em outros segmentos, quando for procurar uma pessoa, procura um especialista, porque ele vai ter um viés, ele vai ter uma visão bem diferente, muito mais visceral daquele que não é um advogado especializado na área. Grande abraço a todos e continuem me seguindo nas redes sociais, que eu passo muitas dicas em relação ao direito bancário.